sagrado, fogo divino, fogo arde em nós, brilha em nós, Espírito Santo, Amém, Om, mistério do Espírito Santo, o pleno, o desvendado, o assumido, o feito descer mais à nossa consciência de cérebro e de alma. Orações ao findar de um dia de trabalho desgastante. Orações que tentam harmonizar-nos e fazer descer a luz do Espírito. De olhos fechados, para que o espiritual assinale a recepção que possa acontecer, misteriosa, mística, ou seja, que é mantida em silêncio pela sua própria natureza, pois ainda que ela se possa desvendar a quem a vê, ela, quando deixa de ser vista, torna-se de novo inefável pelo próprio ser que a experimentou. E a luz é claramente o meio principal da divindade e do Espírito comunicarem connosco. Possa, então, esta pequena gravação de algumas orações e mantras auxiliar algumas pessoas a harmonizarem-se, a identificarem-se mais com o Espírito e a deixarem de se alienar tanto, deixarem-se de manipular tanto, deixarem-se de explorar tanto, seja pela informação normal, televisiva, internética ou jornalística, radiofónica, seja mais profundamente nas suas crenças e receios que frequentemente são obstáculos grandes à descida de uma luz que realmente harmoniza as pessoas, que as encha. Luz é uma linguagem divina, uma linguagem angélica. Tanto a divindade como os anjos são seres de luz. O próprio ser humano, nas suas dimensões interiores de alma e de espírito, é um ser de luz. É apenas a identificação ao corpo físico, limitado pelos 5 sentidos, que se verifica esta ocultação da luz e da sua identidade. É esta luz que constitui também o desiderato do corpo imortal, o corpo de glória, Shvarnat, a luz da glória na tradição persa e mística iraniana, o Algohaides dos gregos, o corpo de luz, o corpo da ressurreição dos cristãos. Tudo isto indica que nós temos que desprender-nos e desidentificar-nos do corpo físico e descobrir-nos como seres espirituais, com um corpo espiritual bastante mais vasto e que, dotado dos seus sentidos espirituais,
consegue ter uma comunhão maior, seja com o ambiente, seja com o passado, seja com o futuro, seja com o inconsciente coletivo, ou também a alma coletiva, ou a grande alma portuguesa, ou ainda, a linguagem mais moderna da ciência, o campo unificado de energia, consciência e informação. Ao fecharmos os olhos, ao respirarmos calmamente, absorvendo a energia subtil do ar, vai invocando as bênçãos divinas e dos mestres e dos anjos, nós estamos a ressuscitar o nosso corpo espiritual. Ainda que possamos não o ver, nem o sentir, muitas vezes. Outras vezes, ele torna-se presente. Com efeito, à medida que vamos meditando mais, nós vamos abrindo certos canais, seja para a nossa interioridade e intimidade espiritual, como também com o cosmos ou o mundo espiritual. Esta respiração psíquica, energética e espiritual é então importante para que saiamos do corpo físico e entremos mais numa consciência do corpo psicoespiritual que nós temos, que nós, de certa forma, somos e que vivenciaremos quando deixarmos a hora da morte do corpo físico esta vestimenta terrena. Tentar despertar mais este espírito, tentar despertar mais os nossos órgãos espirituais do corpo espiritual torna-se então bastante importante. E no fundo, as iniciações sempre foram formas de fazer chegar a corrente de um mestre ou de uma divindade ou de um anjo ou de uma religião a um determinado ser, abrindo-lhe mais, intensificando mais o seu corpo espiritual e os seus órgãos espirituais. Hoje em dia há muita iniciação que é pura e simplesmente superficial, que é apenas uma forma de uma pessoa receber ou um nome, ou um mantra, ou pagar um tanto. Em geral, não havendo uma consciência profunda no relacionamento espiritual que se está a estabelecer, nem havendo na iniciação verdadeira experiência ou vivência espiritual. Podemos mesmo dizer que há muitos ensinamentos que são contra-iniciações, que são formas de levar as pessoas a ficarem ainda mais afastadas de si próprio, da sua independência e da sua ligação com o Espírito e com a divindade. Com efeito, muitos dos grupos e dos pseudogurus ou das pseudosmestras que ensinam e que tentam fazer isto e aquilo, frequentemente não têm qualquer ou têm muito pouca realização espiritual. E o que transmitem não é mais do que uma estimulação, em geral física
energética e por vezes também emocional, sem verdadeiramente tocar nos níveis espirituais da outra pessoa, nem galvanizando ao de cima esse espírito, porque ele próprio não está visível, não está desperto, não está ativo delas próprias. Na realidade, são muito poucos os seres espirituais, atuantes e conhecidos. A maior parte das pessoas são, quanto muito, intelectuais, dinâmicos, catastróficos, adivinhos, transmissores de energias, mas sem terem, de facto, a chama do espírito já acesa e desperta, e não tendo a ligação com os mestres e o anjo e a divindade dos planos invisíveis, e portanto tudo se passando a um nível bastante superficial, e que as pessoas possam mesmo admirar de não sentirem nem verem a luz e continuarem a terem recaídas nisto ou naquilo. Neste sentido, mais vale as pessoas estarem sós e trabalharem sozinhas, ou com uma ou duas pessoas que sintam que tenham afinidades e façam as suas meditações e vão descobrindo qual é a linha vertical mais acessível a elas. Se é o anjo, se é o mestre, se é a divindade, se é um deus ou uma deusa, uma face da divindade. E mesmo os próprios mantras ou nomes sagrados, mesmo eles, ainda que possam ser recebidos e trazerem com ele certas forças que vêm do Param Guru, o guru do guru, que vem do mestre e assim sucessivamente. Mas, frequentemente, eles devem estar atentas a deixarem vir ao de cima as suas próprias orações e mantras, possam vir do coração, ou mesmo receber do próprio espírito os mantras, as palavras invocadoras mais adequadas a si próprio. E depois, sim, dedilhar essa vina, essa cítara, essa harpa da alma com esse som de formas de aspiração ou de interiorização ou de irradiação de paz e de amor para o universo. O caminho espiritual é depois um caminho de descoberta dentro de uma continuidade, de uma tradição. E, claro, usando a língua portuguesa, devemos referir a tradição espiritual portuguesa, onde vários mestres, seja na literatura, na poesia, na religião, na espiritualidade, na coragem guerreira, se afirmaram ao longo dos séculos e podem nos inspirar ou apoiar, seja pelas palavras e feitos que ressoam em nós. E nesse sentido, Fernando Pessoa, quando escreveu a mensagem, verdadeiramente condensou nela um breviário de invocação de seres e de energias bastante poderoso. Claro que podemos discutir
O tempo tinha as suas limitações, Fernando Pessoa pagou-as e limitou-se claramente, ainda que tenha sido, como ser genial que era, um grande mestre, de certa forma, na língua portuguesa e, de certa forma, a própria espiritualidade, ainda que, infelizmente, tenha havido constantemente uma guerra surda contra a espiritualidade verdadeira de Fernando Pessoa e tenha havido constantes apropriações, limitações e desvios e, portanto, compreensão exata do que é que Fernando Pessoa realizou da verdade, o que é que ele compreendeu da verdade, o que é que ele experienciou, o que é que ele errou, o que é que ele foi mais inovador, onde é que ele repete mais outros. Todo esse trabalho está ainda muito por se fazer, ainda que eu tenha feito alguns contributos em textos e artigos, mas dada a pouca receptividade, não me dediquei a aprofundar e a partilhar o que intuitivamente e o que também documentalmente e meditativamente fui realizando. Podemos dá-lo como um dos exemplos de seres que têm e que partilharam para nós forças espirituais através das suas obras. E podemos falar de todos os autores: Camões, Leonardo de Coimbra, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Faria Sousa e outros que contam na alma coletiva portuguesa e que pedem que nós os continuemos. É, pois, a nossa aspiração de despertar mais a comunhão com esta tradição espiritual portuguesa e com a sua essência e como o ser que mais elevadamente e subtilmente a representa e que é o Arcanjo de Portugal. Um ser que nós deveríamos meditar mais, tentando, de facto, chegarmos aos níveis mais profundos da Portugalidade e, de certa forma, assim, não nos deixarmos influenciar tanto pela anti-Portugalidade que reina por tantas formas e feitios e seres. Claro que esta Portugalidade, esta tradição espiritual portuguesa, não é tomada num sentido nacionalista, pois tivemos vários estrangeiros que penetraram e entraram e se tornaram membros dessa tradição, ao usarem a língua portuguesa, ao estudarem as tradições, a cultura e a alma e o povo português. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Rafael Blutou, ou do Carolina Michaelis de Vasconcelos, ou do musicólogo Giacometti. São exemplos de seres que, sendo estrangeiros, se tornaram membros atuantes desta tradição, que é, no fundo, também una com as tradições dos outros povos dentro do plano psicoespiritual subtil que sobrenada todos os países e povos e que é um dos degraus da escada para a divindade. Então, esta meditação, este pequeno improviso no final de um dia de sábado, é um pequeno desafio que cada um de nós
tente aprofundar os veios da Portugalidade, seja dos monumentos, seja da música, seja da poesia, seja das rimas, seja das palavras, seja dos deuses antigos, seja da sua própria amorosidade para outros seres ou para a natureza, e criar assim condições para que a imanência divina e a harmonia do cosmos e das esferas possam ser mais sentidas, vividas, dinamizadas neste plano físico onde há tanta destruição, manipulação. Basta ver o que sucedeu neste ano de 2017, em que uma percentagem enormíssima de Portugal e dos seus ecossistemas foi destruída por uma inépcia total de uma classe política e de um sistema de coordenação e de combate aos incêndios demasiado corrupto. Esperemos que a lição possa dar alguns frutos, ainda que saibamos que a classe política tem tendência a viver para os seus gabinetes e para as suas reformas e para as suas vaidades e para as coisas espetaculares, menosprezando bastante a agricultura e as soluções para esta grave destruição do próprio sistema de sobrevivência do país, já que uma seca provavelmente grave pode-se aproximar, dado o aquecimento global, a diminuição das chuvas e o desaparecimento de uma percentagem muito grande do manto vegetal de Portugal. Isto é trágico, para não falar em todo o envolvimento e destruição de energias históricas, como a do Pinhal de Leiria, ou de árvores centenárias ou milenárias, ou dos espíritos da natureza, as fadas e os animais. Tudo isso foi de uma tragédia tremenda e Portugal está, de facto, bastante diminuído, ainda que, ao nível de Lisboa, de Porto e de outras cidades, tudo pareça na melhor, tendo-se Portugal tornado um grande restaurante, um grande cais de desembarque de turistas que pagam, e com os negócios dos parquímetros a funcionarem otimamente, são postos sobre os hotéis também, e, portanto, a classe política vivendo bem à custa disso, podendo pagar os seus bons ordenados, e das empresas públicas e público-privadas que vivem realmente num mundo completamente distante da verdadeira essência de Portugal, nem que seja neste nível mais visível e básico de uma agricultura natural, uma agricultura que não deveria permitir o glifosato, os produtos da Monsanto, e que desse, de facto, uma energia de natureza harmoniosa com a Mata Atlântica, com o sobreiro, com o castanheiro, e com todo esse tipo de instrumentos vivos e harmoniosos, que não o mero fornecedor de pasta de papel do eucalipto, que acaba por secar e tornar-se um fogo, um fósforo. Este apelo ecológico é um apelo importante. Espero que todo o aspecto meditativo anterior se conserve dentro das almas e auras. E vamos então dizer alguns sons e mantras para tentar dinamizar um pouco de novo a alma numa direção de abertura à luz e ao espírito, depois de termos irradiado fortemente para um maior ativismo e cidadania ecológica que salvaguarde a destruição de Portugal e das suas paisagens e das suas tradições, que sabemos como televisão e muitos programas têm vindo a destruir paulatinamente. Ei, ei, ei,
Hei Hom, Hei 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 Hom, Are Are Om, Om Hamen Hum, Om Hamen Hum. Spiritus Dei, Spiritus Dei, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Invocação do Espírito, país do Espírito Santo, não seja apenas de superficialidade das festas, que são muitas vezes também bons momentos de grande fraternidade e amor, mas que sejam também invocação do Espírito que está em cada um e o Espírito Divino omnipresente e que pode inspirar-nos. E que nós vemos ainda em algumas das cerimónias e tradições, tais como o cantar ao despique, ou ainda certo tipo de partilhas e de orações. Veni, Sancte Spiritus, Veni, Veni. Que no interior de nós o Espírito venha mais ao de cima, brilhe mais, e que o nosso olho espiritual se abra mais à luz divina, a quem saudamos e invocamos profundamente neste momento. Ó divindade, ó divindade, ó ser divino, através de toda a tradição espiritual portuguesa, passando pelos espíritos da natureza, pelos anjos e pelos arcanjos de Portugal e pelos mestres de Portugal, nós invocamos neste momento a descida das forças divinas sobre todos estes níveis, que passa também pelos nossos antepassados, pelos fiéis defuntos, pelos fiéis do amor, e que o nosso coração se abra em gratidão por todos esses seres que nos antecederam, aos ombros de quem nós, de certa forma, caminhamos e vemos e olhamos para a divindade. Possam eles também ser abençoados por esta nossa meditação e oração. Veni, Veni Sancte Spiritus, ó Espírito Divino, que estás dentro de nós, vem mais ao de cima, vem mais ao de cima. Fogo do amor divino, fogo do Espírito, arde em nós e nos purifica. Que a inteligência divina esteja connosco, não nos deixando de ser manipulados pelos nossos desejos, ou prazeres, ou receios, mas que a verdade e a força e a coragem, a cor, haja agir a partir do coração. E a importância da meditação para virmos mais para o interior e limparmos um pouco de todas as vespas e insetos das pequenas preocupações ou das pequenas injeções informativas e manipulativas que recebemos da televisão e dos jornais e que devemos ler claramente o menos possível. No século XXI, o ser humano deve ver, praticamente não ver televisão, e selecionar muito bem pela internet o tipo de informação que recebe e de formas alternativas, para não ser manipulado, pois 90% dos jornais estão claramente alinhados com isto ou com aquilo e 80% vendidos e corrompidos. E, portanto, há que sabermos estar o mais possível lúcidos, sabendo distanciar-nos, ou mesmo também criticarmos de uma forma construtiva o que está mal no mundo, seja da cultura, seja no mundo da política, seja no mundo dos imperialismos. Ao mesmo tempo que fazemos este trabalho de invocação, de oração, e que deve ser mais aprofundada e mantida mais tempo, certamente. E podemos usar orações cristãs, edições indianas, por exemplo. Om Bhurvubha Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi
Yo-yo no prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Chamado Gayatri, que é uma invocação da divindade resplandecente, na qual meditamos para que ela nos possa inspirar e iluminar e que haja paz nos vários planos da Terra e dos seres. Ou ainda, o Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Oração que terá sido dita por um anjo em Fátima, ou que foi criada nessa altura, pouco interessa. O que interessa é que é uma bela oração de invocação da divindade. Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos e recebo-vos e sinto-vos e vejo a vossa luz e irradio o vosso amor. Seres de luz e de amor, seres capazes de abraçar os outros seres na luz e no amor e fazer ressuscitar as chamas mortiças de tantas almas que estão completamente deprimidas ou tristes e, portanto, sem luz, é uma tarefa importantíssima. Muitas vezes os comprimidos não curam essa falta de luz e é essa falta da presença espiritual que se torna importante ser destacada e que as pessoas, através de boas leituras, de boas meditações, de bons diálogos, boas peregrinações, boas orientações, poderiam claramente trabalhar para se harmonizarem e para poderem, quando morrerem, estarem mais despertas e mais luminosas e mais conscientes para avançarem despertos pelos planos mais espirituais. Vai longa esta pequena satsanga, companhia da verdade, na expressão indiana, e espero que ela possa ter transmitido algumas forças que vos ajudem a despertar mais o fogo do vosso coração, a abrir mais o vosso olho espiritual e a abrir-nos a todos nós mais ao anjo da guarda de cada um, ao arcanjo de Portugal, aos mestres, aos antepassados e à divindade. Om Tat Sat. Tu és esta verdade, tu és o Espírito. Om Hatman, Om Amen. Om, demos graças.